já preparou aqui a matéria da jovem brasileira que morreu num vulcão lá na Indonésia. A brasileira Juliana Marins, de 24 anos, foi encontrada morta, infelizmente, nessa terça-feira, absurdamente, após 4 dias desaparecida, entre aspas, porque todo mundo sabia da localização dela, né? Infelizmente, a Indonésia não teve capacidade técnica para socorrer a vítima e trazer ela com vida para nós brasileiros. A brasileira Juliana Marins foi encontrada já depois de 4 dias sem vida, numa trilha que ela caiu na última sexta-feira. A primeira informação que tem que a queda que ela teve nessa primeiro tempo aí foi de 300 metros. A confirmação do óbito foi feita somente pela família e pelo Itamaraty nessa terça-feira. Juliana era dançarina de pole dance e publicitária formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estava em um mochilão pela Ásia desde fevereiro, tentando passar pela Filipina, Tailândia e Vietnã. O acidente ocorreu quando ela e uma amiga realizavam a trilha no vulcão Damberg. Perdão, que parágrafo, vulcão de Rinjani. Rinjani. Simples assim? Não Simples tem? assim, não. Aquele é o nosso culto, ele Rinjani. não socorre a gente aqui. Né? Vulcão Rinjani. Em um vídeo gravado antes da queda, os jovens comentaram que a vista valeu a pena. Após a queda, cerca de 300 metros de altura, Juliana inicialmente conseguiu mover os braços. Cerca de 3 horas depois, turistas a avistaram e contataram a família, enviando a localização exata e imagens. O vídeo mostra a brasileira morta em vulcão da Indonésia antes do acidente. Durante as buscas, a família mobilizou a rede social e o assunto se tornou um dos mais comentados na internet no mundo. A página criada pela família para informar e repercutir as diversas demandas dos envolvidos ganhou milhares de seguidores em poucas horas, alcançando mais de 1.200.000 seguidores. 300... Perdão. Olha lá. Inclusive o jogador Alexandre Pato vai pagar o translado da moça, hein? Você vê, sem conhecer, parabéns ao jogador Alexandre Pato. Parabéns. Fantástico. Salva de palmas aí pro jogador aí. Fantástico. Alexandre Pato aí, Muito uma digno. salva de palmas aí pra você, Alexandre Pato, que vai pagar o translado. Sem conhecer a família, Sem nada. sem ter Parabéns nenhum a ele. vínculo, ele Parabéns a imediatamente ele, se jogador. E prontificou. como a leitura é muito longa, é muito extenso esse Não, texto. nem começou ali, só a cabeçada. Não, e ele vai ser muito extenso. Uma pausa para respirar. O pai estava indo, possivelmente, para fazer o resgate. Agora ele está indo para buscar um corpo. Isso mudou e o Alexandre Pato vai ser muito... Na primeira tentativa, olha que absurdo, meu. Olha que absurdo. É igual tá acontecendo aqui no Brasil nesses balões aí. Né? Não tem como. Ali ontem tem ali a região de Boituva, que tem ali o balonismo ali, aquela coisa bonita, bacana e tal, né? Então não tem como as autoridades falar que não sabem, não viram e nunca soube. É a mesma coisa dessa trilha aí. Hoje já apareceu vários brasileiros, né, declarando aí nas mídias nacionais de que chegaram lá, pagavam milhares de reais para participar da trilha, não tinham guia específico, não tinha equipamentos próprios, não tinha equipamentos de socorro. Uma delas falou que no meio da trilha, ela falou, não aguente mais. Ele falou assim, então ou você volta sozinho ou você continua, porque não tem resgate. O doutor leu aí que a queda dela foi de 300 metros. 300 metros. Sabe quantos metros tinha a corda daqueles que foram tentar salvá-la? Não. 250. Entendeu? E o absurdo, Machado, vocês que estão nos assistindo, um drone chegou próximo dela, viu ela se mexendo e tudo e tal, voltou o drone. Tem uma corda de 250? Não tem outra irmã dessa corda de 250 para amarrar, soldar, costurar, segurar no dente, amarrar no pescoço, fazer para salvar uma vida? Para salvar uma vida? Ontem eu não tive no programa porque uma pessoa que é amiga precisava de uma ajuda. Nós ajudamos a Karen lá de Mongaguá ajudou, o Luiz lá ajudou, a família toda ajudou. Então, assim, um senhor de idade precisando de um cateterismo não tinha uma ambulância para transferir, não tinha uma vaga no hospital. E aí tem lá uma jovem de 24 anos que está 300 metros, uma corda de 250. Não tem uma irmã dessa corda para amarrar uma na outra?
E disso que foi feito lá no litoral, pela declaração do doutor Clayton, eu poderia muito bem usar esse momento agora aqui e falar, votem nele. Porque esse é típico de candidato. Mas sabe o que é mais legal da história? É que ele não tem nada a ver com política e não é candidato. Ele faz isso porque é um ser humano. Eu já saí do Espírito Santo para não ser candidato. Usando da sua profissão, a qual todos nós, cada macaco no seu galho, que é o ditado, não é? Temos que fazer conexões e ajudar pessoas e não esperar que um político só faça isso. Isso é uma E responsabilidade. nós aqui tentando Parabéns, ajudar as doutor. pessoas e um vagabundo aqui continua mandando mensagem pro Machado ameaçando, falando que vai fazer, vai acontecer. Qual é né? o interesse? Então, enfim. A brasileira está sendo preparado, infelizmente, agora o corpo da brasileira, né? O Alexandre Pata, aí, como bem disse, vai ajudar a custear o translado dela para o Brasil. E aí, mais uma vida que se foi por negligência, imperícia, imprudência, irresponsabilidade e tudo mais que puder colocar nesse dicionário aí de incompetência desse país chamado Indonésia em salvar a vítima dessa brasileira. Né? Então, que se feche essas trilhas, se não tem capacidade para ajudar, também não tem que ter capacidade para receber dinheiro, não tem que receber turista, tem que parar com esse negócio de tudo por dinheiro, tudo por dinheiro, tudo por dinheiro. 11 mil reais um passeio de balão para 20 pessoas, pagando 550 reais cada uma lá, e não tem uma segurança, não tem um extintor que funciona, não tem uma norma que regimenta, é uma brasileira que não tem 300 metros de corda para salvar a brasileira, não tem uma rede de proteção ali que poderiam ter criado ali nos 50 primeiros metros ali para não precisar de descer, cair lá nos 300 metros. Então, assim, infelizmente é tudo por dinheiro e a gente tem que parar de ficar calado, de aguentar esses absurdos de vítimas acontecendo todos os dias, e a gente só ficar calado. Então, doutor, quanto tempo um corpo humano resiste vivo antes de ir a óbito, em média? Um corpo que está largado até que alguém vá resgatar. Vamos supor que ele não tenha nenhum acidente, mas ele está lá sem água, sem comer, sem... Em média, quanto tempo? Então, ali o problema maior é a altitude, que é atmosférica, o ar, né? Rarefeito, e a questão do frio. Do frio. Hipotermia. Então, assim, ela morreu de hipotermia. Ela morreu de hipotermia e por falta de conseguir respirar. Então, porque já tinham visto, tinham mandado drone, já tinha contato visual, chegaram 4 dias. Que a questão da alimentação e da água, ela poderia aguentar até mais, ia ficar desidratada, ia ali, como ela não estava se movimentando, não estava fazendo exercício, mas ia ser resgatada. Agora, você imagina, ontem nós pegamos 4 graus, 3 graus aqui em São Paulo. Santa Catarina deu -3, -5 graus. Você imagina lá num pico daquele, com a altitude de 3 mil metros, uma pessoa lá sem a rouparia necessária, né? Pegando ali 24 horas de... Sabe quem pode falar? Quem passou. É só quem passou. E como ela não vai estar... Você passou? Eu não passei verdade. No pico Mas eu ia falar isso... Eu não passei no Pico dos Marins. Ia parecer que em tom de comédia. Eu passei no Pico dos Marins. Se eu falasse isso, ia parecer tom de comédia. Mas exatamente o mesmo sobrenome. Marins. Então, você vê, né? Então, eu passei no Pico dos Marins, fiquei perdido junto com o Marco Aurélio e os demais aí, infelizmente, os 2 amigos, irmãos, o chefe Juan, e nós tivemos lá de -5 a -7 graus. Tirando acampamento que nós fazíamos na época de escoteiro, enfim, eu tive uma experiência trágica de uma viagem que eu fui fazer para a Bahia com um caminhão da nossa empresa na época, e chegando em Salinas, nosso caminhão foi abordado, estava eu e o motorista, e esse caminhão foi roubado. Né? Deram um tiro lá na lataria do caminhão, não tinha como, né? Paramos o carro, caminhão, mato, eu e o motorista. Nós ficamos das 8 horas da noite até as 7 horas da manhã do outro dia, no meio da mata, porque o carro ficava na rodovia andando para lá e para cá, esperando a gente sair para pegar a gente. Puxa vida. Então, assim, eu sei o que é ficar numa mata, e olha que eu não fiquei nem 24 horas, foi 12 horas. E a temperatura é uma, mas a sensação térmica é outra. No frio, eu tava de sandália, bermuda e camiseta,
né? Então eu falei, meu, é complicado. Então você imagina, quando a gente vê uma situação dessa, vem essa lembrança lá atrás. Se põe no lugar da E pessoa, aí não se era identifica. nem uma temperatura tão baixa. Tava 15, 16 graus. Você imagina uma temperatura aí de Horrível. 4, 5 graus. Total. Né? E o drone chegou até lá, teve contato visual com ela, teve aproximação e o drone levou a mensagem wait. Que em Aí, inglês significa espere. É mais ou menos assim, esperou, mas não deu para esperar mais. é aí que eu falo foi que a óbvio. gente tem que ter orgulho do nosso Corpo de Bombeiro Show, do Brasil. show, bem lembrado. Porque se esse caso é aqui no Brasil, ela Resgatável. tinha sido resgatada no mesmo dia. Porque eles têm profissionalismo, eles não tinham saído daquele pico sem ter salvado essa mulher. Parabéns aos nossos E você pode ter heróis. certeza que esses bombeiros daí da Indonésia, de repente eles são excelentes profissionais, mas o país não deu equipamentos nem condições para eles fazerem um resgate. Então, o Brasil, acima de qualquer coisa, eles não iam deixar essa vítima morrer. Eles não iam deixar se fosse uma vítima da Indonésia aqui no Brasil, ia ser tratada como brasileiro, porque vida é vida. Para os bombeiros do Brasil, não importa a nacionalidade. Todos são tratados como vida humana e são resgatados como vidas humanas. Bom, fica aí nossa solidariedade à família. Total. Vamos pro próximo.